Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís do Maranhão. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Então nós vamos ver hoje, dentro do fruto do Espírito, a benignidade, que se confunde muito com a bondade. E vamos ver, dentro das obras da carne, que se contrapõe exatamente ao fruto do Espírito e às suas qualidades. Então nós vamos ver uma das obras da carne, que é a porfia. A qualidade benignidade se fundamenta no amor. Já a porfia, uma das obras da carne, se fundamenta na inveja e no orgulho. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que nos fortalecer na benignidade para evitarmos a porfia ou as porfias, né? E também o que? Vamos evitar assim a inveja, o orgulho e outras obras da carne. Quanto mais nos aproximamos do Espírito Santo, quanto mais nos deixamos moldar e conduzir pelo Espírito Santo, mais então nós impediremos a ação maligna das obras da carne em nossa vida. Vamos ver então o nosso texto áureo, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a benignidade, ela tem essa intenção sempre de estar bem, de estar em paz, de estar em comunhão, de perdão. A benignidade sempre é aquela intenção. Ela sempre procura o bem, ela sempre procura a edificação, a consolação, a exortação. Ela sempre procura melhorar a condição das pessoas, levando-as a Deus. Isso às vezes nos confunde com a bondade, mas a bondade já é a prática, já é a parte de fazer aquilo que é bom. A benignidade entra com o desejo e a bondade entra com a prática. A verdade prática diz o seguinte: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Então sabemos que Deus é benigno. Deus nunca procura em nós o que é ruim. Quando Ele olha para nós, Ele vê o que Ele pode fazer de bom. Como Ele pode nos aproveitar para fazer algo grandioso, maravilhoso, que vai melhorar a vida das pessoas. Então sempre Deus nos olha com os olhos bons através de Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo. Então Deus sempre vai nos olhar de maneira que Ele possa nos usar em alguma coisa para proveito de todos. Então o olhar de Deus é benigno. A intenção sempre de Deus é nos fazer o bem. Então isso é benignidade. Sempre desejar o bem, sempre querer fazer o bem. É sempre aquele olhar bom, sem querer tirar alguma coisa da pessoa, sempre querendo dar alguma coisa boa e aproveitar o que é de bom em cada pessoa. A leitura bíblica em classe está em Colossenses capítulo 3, versículos 12 até 17, que diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros,
Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos santificados, separados para Deus, perdoados, justificados. Está tudo bem agora. Só que nós temos agora uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com os irmãos e uma vida de testemunho diante da sociedade. Então, nós vamos precisar, além das vestes agora espirituais que recebemos, nós vamos então nos revestir de coisas que vão nos ajudar nessa caminhada daqui para frente. Então, quem é santo, santifique-se mais ainda. Nós temos que viver uma vida de santificação. Nós vamos viver também em comunhão com a igreja e vamos precisar aí de qualidades desse fruto do Espírito do nosso relacionamento. Primeiro com Deus, depois com as pessoas e depois também conosco mesmo. Veja só, são três aí, três dimensões. Uma com Deus, uma com as pessoas à nossa volta, a igreja e as pessoas que não são crentes, e também nós conosco mesmo, para que assim nós possamos ser luz, possamos ser sal, sal, luz, dar bom testemunho, ser representantes de Cristo na terra. Então aqui Paulo fala de entranhas de benignidade. Então, dentro de nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para ele desenvolver essa qualidade, a benignidade, que vai sempre visar o bem, sempre vai desejar o bem. Então, daqui para frente, o que vai acontecer? Sempre que tivermos alguma coisa contra alguém, ou alguém tiver alguma coisa contra nós, sempre nós temos que perdoar, para que possamos viver bem, vivermos tranquilos, em paz, sempre então com o perdão no coração, sempre perdoando. Essa é a vida de cristão, uma vida de perdão. E o perdão diário, muitas vezes até no mesmo dia tem que perdoar várias vezes. Então sempre o perdão estará presente em todo o tempo. E como isso é possível? Sempre com o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor deve ir crescendo para com Deus, crescendo para com as pessoas, tanto a igreja como aqueles de fora, vamos amar até os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los, e amor também para conosco, devemos nos amar também, porque somos o quê? Filhos de Deus, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então essa paz que vem também do fruto do Espírito, a paz de Deus, a paz com Deus, a paz de Cristo, então essa paz deve dominar o nosso coração e deve expandir-se, a atingir as outras pessoas. Devemos ser agradecidos a Deus, lembrarmos de quem nós fomos no passado e agora quem nós somos. E sempre ser agradecidos a Deus pela salvação, pela sua misericórdia, o seu amor, pela constante benignidade que Ele tem para conosco. A palavra de Deus deve sempre habitar em nós. Devemos falar aos outros aquilo que Deus gostaria de falar. Essa palavra deve estar sempre no nosso coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então temos que estar sempre cheios da palavra de Deus. Então essa palavra deve transmitir salmos, hinos, cânticos espirituais. São cânticos, não esses cânticos normais, mas cânticos direcionados
pelo Espírito Santo e até vocalizados, né? Não são no poder do Espírito Santo. Então, tudo que nós vamos fazer em nome de Jesus. Tudo que nós vamos falar em nome de Jesus. Olha só, se nós fizermos isso, nós vamos encontrar uma vida maravilhosa. Tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, olha só, em nome de Jesus. Isso vai mudar a nossa vida, nosso agir, vai mudar tudo à nossa volta também. Nesta lição nós teremos aí as seguintes partes. A primeira parte, a benignidade fundamenta-se no amor. Tópico 1, o que é benignidade? Tópico 2, Jesus, exemplo de benignidade. Tópico 3, a benignidade na prática. Na parte 2 nós temos a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Tópico 1, inimizade e porfia. Tópico 2, Evódia e Síntique. Tópico 3, Miriam e Arão. Na parte 3 nós temos aí, revistamo-nos de benignidade. Tópico 1, retirando as vestes velhas. Tópico 2, sede benignos. Tópico 3, imitando a conduta de Paulo. Vamos ver então a introdução que diz: na lição de hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a benignidade, e mais um aspecto das obras da carne, a porfia. Veremos que o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Tito 3,9. Discussões, disputas e polêmicas, né? Olha só, não quer dizer que você não pode, né, ter aí uma reunião, por exemplo, da igreja, onde você vai discutir a palavra de Deus, o significado das coisas, né? Isso é um aprendizado. Nós vamos ver que deve haver isso. Paulo, por exemplo, na reunião, né, no concílio da igreja, ele discutiu com Pedro, né, para chegar ao quê? A uma verdade bíblica, né, a um jeito correto de se comportar, de viver. Vamos ver, por exemplo, Paulo e Barnabé, né, tiveram aquela contenda, separação, por causa de Marcos. Então nós vamos ver vários exemplos. Jesus discutia, teve várias contendas, discussões com os fariseus, por exemplo, né, os escribas. Por quê? Por causa da maneira, do comportamento deles, para ensinar a palavra de Deus. Então houve isso. Então isso não tem a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando em alguma coisa que vai afastar a pessoa de Deus. Alguma coisa que vai criar uma barreira, uma inimizade, uma ofensa, né? Ninguém vai ofender o outro, nem receber ofensa, porque estão aprendendo a palavra de Deus. Então a discussão aí que a gente fala sadia. Agora existem aquelas que causam o quê? Divisão, briga, separação, barreiras. Você vai falar com uma pessoa, por exemplo, que não é crente, você vai falar da idolatria dele, do pecado dele, então vai criar uma barreira, vai criar uma ofensa aí, daqui a pouco uma discussão, briga, e você perdeu aquela alma. Então o que acontecia muito naquela época, começavam a falar sobre aí genealogia, que fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, e tal, queriam provar que alguém era salvo, que era parente de Abraão. Então queriam provar para a igreja que quem era descendente de Abraão legítimo é que era salvo, que eles precisavam se circuncidar, guardar o sábado para serem salvos. Então gerava o quê? Uma discussão tremenda, acabava que havia ali o quê? Uma divisão na igreja, uma separação, inimizades, né? Essas porfias que eram mais do que discussões, dissensões, separações e inimizades. Então, isso aí não pode haver. Nós temos que evitar a todo custo que haja essa divisão, essa discussão, essa separação,